Boa noite, irmãos. Meu nome é Paulo e mais uma vez nós estamos aqui para as nossas orações, nossas vibrações positivas, nossas reflexões acalentadoras e boas para todos nós, para nós e por toda a humanidade. E hoje nós vamos refletir sobre o capítulo 20 do nosso Evangelho segundo o Espiritismo, cujo título é Os Trabalhadores da Última Hora. Este capítulo, meus irmãos, tem para que nós reflitamos apenas nas instruções dos Espíritos, que nos falam que os últimos serão os primeiros, sobre a missão dos espíritas e sobre os obreiros do Senhor. Vejam a importância deste capítulo para nós, principalmente nós que professamos essa doutrina e que temos em a professando a nossa responsabilidade nesse conjunto de situações e de ações para que nós possamos então levar adiante nosso progresso individual e coletivo enquanto estamos encarnados aqui neste plano. Antes que nós iniciemos a nossa reflexão, eu quero colocar aqui algumas palavras ditas pelo Chico Xavier sobre esta parábola e sobre a ideia central deste capítulo, que nos diz assim: a formosa parábola dos servidores envolve conceitos profundos. Em essência, ela designa o local dos serviços humanos e refere-se ao volume de obrigações que os aprendizes receberam do Mestre Divino. Por enquanto, os homens ainda aguardam a ilusão de que o orbe, a terra, pode ser o tablado de hegemonias raciais ou políticas, mas perceberão com o tempo o clamoroso engano, porque todos os filhos da razão, corporificados na crosta da terra, trazem consigo a tarefa de contribuir para que se efetue um padrão de vida mais elevado no recanto em que agem transitoriamente. Francisco Cândido Xavier, obra Pão Nosso, pelo Espírito Emmanuel, capítulo 29. Vejam, meus irmãos, a importância, já no início, desta parábola que fala sobre os trabalhadores da vinha, dizendo que os últimos serão os primeiros, para que nós reflitamos. Aqui diz, com uma certa clareza, que o reino dos céus é semelhante a um pai de família que saiu de madrugada. E aí nós já temos a primeira e importante reflexão, que é o significado de ter saído de madrugada, ou seja, desde muito cedo, quando nós recém iniciávamos nossos primeiros passos no reino nominal, já na veste carnal, como espíritos, nós já recebemos o convite para que fôssemos trabalhar na vinha. E depois, mais adiante, diz que esse senhor saiu de madrugada a buscar trabalhadores para a sua vinha. E acertaram com os primeiros que eles teriam uma moeda por sua jornada. E assim ele saiu na terceira hora, e na última hora, na 10ª hora, enfim, em todas as horas que fossem possíveis, porque é preciso que a vinha do Pai agregue cada vez mais e mais trabalhadores, porque nós, meus irmãos, que estamos aqui, tanto encarnados no plano como desencarnados, que somos espíritos, nós somos co-criadores dessa obra, nós estamos inseridos nesse contexto. Então, para que a obra do Pai se realize de forma plena, de forma concisa, de forma meritória, de forma concreta, é preciso que a nossa contribuição seja efetiva, individual e coletiva, porque não é apenas o progresso individual que conta, começa por cada um, mas vai refletir no todo. Como já nos dizia o Cristo em capítulos anteriores, nos falando sobre a família universal. E é isso que importa. E essa vinha, meus irmãos, nós sabemos, é o universo, é todo o conjunto das coisas que compõem o universo e que nosso Pai coordena, porque nós precisamos entender que nós estamos envolvidos, inseridos nesse contexto e fazemos parte deles. Nós não somos colocados aqui como seres para cumprir uma jornada que pode ser curta, mais ou menos longa, ou mais ou menos, vamos dizer assim, média, e acabou, não há mais nada. Não, pelo contrário, nós seguimos a nossa caminhada. Mas a cada etapa que nós estamos aqui, no plano terreno, nós temos as nossas responsabilidades. E a principal delas é justamente essa, nos esforçarmos o mais que pudermos para sermos esses partícipes, para sermos esses trabalhadores, não importa a hora.
Quando nós lemos essa parábola e fazemos uma reflexão sobre ela, nós podemos inferir do que está aqui, se fosse do nosso ponto de vista terreno, que estaria havendo uma certa injustiça, porque os trabalhadores da primeira hora e da última hora receberam a mesma paga, receberam o mesmo salário. Basta que nós pensemos de que se trata esse salário, de que se trata esta paga, este pagamento, né? Não é em pecúnia, não é em valores materiais, não é em valores terrenos, e sim a posse e o gozo das verdades espirituais. Por isso, meus irmãos, eu vou insistir nisso, nós constantemente vemos sendo convidados para participar do trabalho na vinha e por razões que algumas estão descritas aqui e outras que nós sabemos, né, que muitas vezes nós temos, nós fomos delegando, nós fomos derrogando, fomos deixando, né, de atender ao convite e nos engajando então para trabalhar nessa vinha. Mas, como diz naquelas primeiras palavras que eu citei do Emmanuel, né, pela psicografia do nosso Chico Xavier, chega um momento em que todos nós nos conscientizamos, nos damos conta do que viemos fazer aqui, da nossa necessidade espiritual de estarmos aqui nesta passagem terrena para darmos continuidade àquilo que é o nosso propósito principal, que é a nossa evolução espiritual de volta ao seio daquele que nos criou, simples e sem conhecimento, para que nós pudéssemos então fazer esse trânsito de passagem pelas nossas necessidades de aprendizado, de convívio, de experiências milenares, até que consigamos chegar a um ponto em que, já entendendo as verdades espirituais, já absorvendo seus conteúdos e já os praticando em plenitude, nós então passemos a ser esses trabalhadores da primeira, da última, da terceira, da quinta, não importa, mas desde sempre engajados, imbuídos e unidos nesse mistério, que é justamente o propósito maior e definitivo do Criador para nós, a nossa evolução espiritual. Então, baseado nisso, a nossa reflexão se torna importante e até essencial e decisiva no sentido de que, sendo trabalhadores, estando engajados, nós temos as nossas responsabilidades, nós temos os nossos compromissos. Por isso tem um item aqui que nos fala sobre a missão dos espíritas. Eu falei há pouco daquilo que nós precisamos fazer, daquilo que nós estamos aqui para fazer, e a nossa principal missão de estarmos aqui a cada oportunidade reencarnatória é justamente lutarmos, laborarmos, nos dedicarmos o mais que possamos para a cada oportunidade como essa, de experiência em experiência, nós irmos aprendendo e apreendendo essas verdades para que elas frutifiquem dentro de cada um de nós de forma individual e em todos nós coletivamente. Eu já dissera em reflexões anteriores que todos nós que sabemos um pouco mais, temos como credores aqueles que sabem menos do que nós. E de qualquer forma que nós possamos pensar e raciocinar, sempre haverá quem esteja no nosso patamar, a quem esteja acima de nós e quem esteja abaixo de nós. Então nós temos que nos conscientizar e nos darmos conta que quando nós abraçamos uma doutrina como a que nós estamos no momento, que é a doutrina espírita, que nos dá essas respostas, que nos aponta esses caminhos de forma tão perene, tão definitiva, tão abrangente, não é apenas para que nós nos vangloriemos individualmente, nos achemos importantes, escolhidos por Deus. Não, eu sou escolhido pelo Criador para fazer essa tarefa, para essa grandiosa obra para a humanidade. Não, na verdade é o nosso compromisso espiritual. E em cumprindo minimamente esse compromisso, eu vou para e passo, agregando cada vez mais condições de evolução espiritual que vão me permitir, mais adiante, estar já num patamar de tranquilidade, de paz, de luz, mas aproveito cada momento em que eu tenho essa oportunidade de estar aqui, porque isso é muito importante. Às vezes nós não nos damos conta. A nossa principal missão aqui na Terra é nós nos esforçarmos para sermos a cada dia melhores. Melhores do que os outros? Não, claro que não. Melhores do que nós mesmos. Esse é o nosso grande dever. Aliás,
que está muito bem retratado no capítulo 17º, quando Cristo nos exorta a nós sermos perfeitos como o vosso Pai, ou seja, como o nosso Pai Celestial é perfeito. Claro que o Cristo usa essa figura um tanto quanto impactante, porque nós sabemos que a perfeição que nos é possível aqui na Terra é a perfeição relativa, jamais chegaríamos à perfeição do Pai. Mas só esta perfeição que nos é possível aqui na Terra, a cada momento em que aqui estamos, já vai nos permitir vislumbrar um horizonte de benesses, de aprendizados, de benefícios espirituais, vai nos permitir entender e nos perceber como seres cósmicos, como seres que não estamos aqui apenas imbuídos da veste carnal, como se fora esse o nosso desiderato, como se fora essa a nossa finalidade, mas principalmente que nós viemos do espaço para progredir. E a cada oportunidade que nós estamos aqui, é mais um momento em que nós temos que levar adiante nossa tarefa, nos lembrar do que somos e não do que estamos sendo nesse momento, e principalmente nos esforçarmos para a cada dia nos tornarmos seres melhores, ou seja, aceitarmos o convite. Muitos de nós, eu já vou encaminhar o encerramento, porque não há necessidade de se falar muito, é preciso que nós demos um breve relato para que nós possamos complementar com as orações, mas muitos de nós às vezes acham que vem para cá com uma grande missão. Na verdade, a nossa grande missão é exatamente essa, é nos esforçarmos para nos tornarmos melhores do que nós mesmos a cada dia. Ou seja, como nós espíritos costumamos dizer, fazermos a nossa reforma íntima, sem nos preocuparmos com aqueles que estão na caminhada conosco. Cada um de nós tem o seu momento evolutivo, tem o seu entendimento, tem a sua forma de ver e de entender o Evangelho. Então, muitas vezes, nós que já estamos um pouquinho acima de alguns irmãos de caminhada, achamos que já sabemos muito, queremos, de uma certa forma, dar lições, mostrar que, olha, nós conhecemos bem isso, tu não devias ter feito da forma como fizeste. Na verdade, isso não tem o menor sentido, porque tudo que nos acontece aqui, mesmo para aqueles como nós, que já temos algum conhecimento a mais, além de muitos que estão aqui conosco, é para que nós aprendamos. E na carne se aprende e se aprende muito, basta que se queira. Então, meus irmãos, para encerrar essa nossa reflexão sobre o capítulo, eu quero deixar dito para os amigos, para todos nós, apenas o seguinte: todos nós somos chamados o tempo todo. Nós é que, quando aceitamos o chamado, passamos então a nos escolher. Deus jamais privilegia quem quer que seja por autoridade, por conhecimento, pelo que for. Nós somos todos iguais, temos o mesmo ponto de partida, mas a caminhada evolutiva de cada um de nós é que vai demandar e determinar o quanto nós já conseguimos amealhar, agregar, entender e assimilar nas verdades espirituais, e o quanto ainda necessitamos. E é óbvio que quem está aqui, todos, independente da sua condição de autoridade financeira, social, todos que estão aqui é porque ainda não chegaram na condição ideal para poder então vivenciar de forma plena esse reino de que nos fala Cristo. Agradeço. Esta exposição foi gravada por um dos trabalhadores voluntários da Sociedade Espírita Nazareno. Saiba mais sobre o nosso trabalho através do site www.sociedadeespiritanazareno.com.br ou pelo Instagram @sociedade.espirita.nazareno.